Deus liberta Israel. Êxodo 1. Escravidão do Egito. 1. Esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram com Jacó para o Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isaque, Zabulon e Benjamim, Dan e Neftalim, Gade e Ezer. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 ao todo. Isso era quando José já estava no Egito. Depois morreu José, assim como seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos, proliferaram, multiplicaram-se, tornaram-se cada vez mais poderosos, de modo que o país ficou repleto deles. Opressão, genocídio. Surgiu ao Egito opressão e genocídio. Opressão e genocídio. Surgiu no Egito um novo rei que não conhecera José. Ele disse a seu povo: o povo não compreende, é duro de cabeça, murmura, rompe a aliança, mas o Senhor a restaura, e sem mostrar sempre o novo compromisso. Clemente, paciente, rico em misericórdia e fiel, perdoando as culpas, renovação da aliança, a fundação na região de Israel. E a leitura deste livro convida o leitor a responder uma pergunta básica: o Senhor está ou não no meio de nós? Com um olho no acontecimento de sua vida, outro nas páginas do Êxodo, o leitor será capaz de se encontrar pessoalmente e em comunidade com o Deus libertador, sendo a Bíblia livro da vida, tudo o que é útil para a comunidade de Israel, todo nela seu lugar, especializar e governar a sociedade e direito, destruir santuário, a arquitetura executa a obra de ornamentação, manutenção do culto, a tecnologia, a arte, senato, a própria arte, técnica e sabedoria do Espírito de Deus, tudo o que deve, portanto, estar a serviço de seu povo e também hoje. Olha, como a população israelita ficou mais numerosa e mais forte do que nós vamos tomar a providência em relação a eles para impedir que continue crescendo e acaso a guerra se anuam aos nossos inimigos, lutem contra nós, acabem saindo do país, estabeleçam assim feitos torres de trabalho, forças para que os oprimissem com tarefas compulsórias. Foi assim que
construíram para Faraó a cidade em posto de Pitom e Ramassés, mas quando mais os oprimiam, tanto mais cresciam e se multiplicaram, secados pelo medo de israelitas. Os egípcios impuseram-se uma dura escravidão, tornaram-lhes a via amarga com o pesado trabalho de preparo, barro e tijolo, e com toda sorte de trabalho no campo. Outros serviços que lhes impuseram à força. Depois o rei do Egito, as parteiras dos hebreus, chamadas Serfra e Faú, quando assistirdes as mulheres hebreias no parto, chegando ao tempo de parto, se for menino ou menina, matai-o, se for menina, deixai-a viver. Mas as parteiras tinham temor de Deus, não faziam o que o rei do Egito lhes tinha mandado e deixavam viver os meninos. Então, rei no Egito mandou chamar parteiras. Eles disse: por isso agiste desse modo, deixaste o menino viver. A primeira responderão ao faraó: as mulheres hebreias são como as egípcias, elas são robustas e antes de parteira chegar a já dão à luz. Deus recompensou as parteiras. O povo continuou crescendo e tornou-se muito forte. Como as parteiras temeram, e deu-lhe também família. Então o faraó deu esta ordem a todos o seu povo: lançai ao rio todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas, mas poupai a vida das meninas. Cesta de papiro, calefatou-a com betume e piche, pôs dentro dela o menino, deixou-a entre os juncos na margem do rio. A margem do menino ficou para a distância para ver o que acontecer. A filha de Faraó desceu para se banhar o rio, enquanto suas companheiras passavam na margem. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou que nunca criadas e apanhassem. Quando abriu a cesta e viu a criança, era um menino, e chorava, e ficou com pena dele e disse: assim a criança dos egípcios. A irmã do menino disse: então a filha de Faraó quer te vás chamar a mulher hebreia.
que possa amamentar o menino. Vai, respondeu-lhe a filha de Faraó. O menino foi chamar a mãe. Menino, a filha de Faraó disse: para mim, e teu pagarei teu salário. A mulher levou o menino e criou. Quando o menino estava crescendo, levou-no a filha do Faraó, que adotou como filho. Ela deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela: e eu tirei das águas. Moisés, defensor dos oprimidos. Certo dia, quando já adulto, Moisés dirigiu-se para junto de seus irmãos hebreus e viu aflição com os egípcios. Mataram um deles. Olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio, escondeu-o na areia. No dia seguinte saiu de novo. Dois hebreus obrigado. Disse ao agressor: por que bateste no teu companheiro? Ele respondeu: quem foi que te nomeou chefe e juiz sobre nós? Queres talvez manter-me como mataste o egípcio? Então Moisés assustou-se e disse consigo: com certeza o fato tornou-se conhecido. Moisés em Madiã. Quando a Faraó soube de acontecimento, procurou matar Moisés. Então, porém, fugiu do Faraó e foi para a terra de Madiã. Ali ficou sentado junto ao poço. Ora, o sacerdote de Madiã tinha 7 filhas. Estas vieram, tiram água, encheu os bebedouros para dar de beber ao rebanho. Do pai. Chegaram pastores, queriam expulsá-las, mas Moisés levantou-se em defesa delas, deu de beber ao rebanho. Ao voltarem para junto, Raquel, seu pai, lhe perguntou: por que voltaste mais cedo hoje? Elas responderam: é que um egípcio nos livrou dos pastores. Ele mesmo tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Raquel perguntou às filhas: onde está ele? Por que existe lá esse homem? Ide chamá-lo para que coma alguma coisa. Moisés concordou em morar com ele. E Raquel deu-lhe sua filha Sefor em casamento. Ela teve um filho e quem ele chamou Gerson, pois disse: tornai-me hóspede em terra estrangeira. Vocações de Moisés. A sarça ardente. Passado muito tempo, Moisés
o rei do Egito, os israelitas continuaram gemendo e clamando sobre a dura escravidão. E do meio da escravidão seu grito de socorro subiu até Deus. Então ouviu seus lamentos e lembrou-se da aliança com Jacó, Isaque e Jacó. Deus olhou para Israelita e tomou o conhecimento